Acordei hoje todo remelento, então acho que eu vou respirar um ar puro, vou trabalhar ali no Parque da Cidade. O Parque da Cidade é um dos meus lugares favoritos aqui no Porto. Tá uma ventania danada agora. Já tá acabando o verão, já tá batendo um ventinho considerável. Ainda não é fim da tarde, nada do tipo, mas já dá pra sentir que tá esfriando. Não sei se é algum tipo de massa polar de não sei onde, mas nos últimos dias tá um pouquinho mais frio sim. Hoje eu vim pra cá junto com essa fofinha, ó. Tá gravando vídeo pro canal dela também. E hoje vai ser um dia bem produtivo. Eu vou conseguir trabalhar e gravar vídeo pro canal, né? Semana passada, inclusive, vou até atualizar vocês sobre isso. Semana passada não teve vídeo, por quê? Eu tive uma dor de dente aqui. Engraçado que o primeiro vídeo desse canal foi falando sobre procrastinação, umas paradas assim. Curiosamente, a única coisa da vida que eu não estava fazendo na hora, estava procrastinando, era a parte de saúde. Então, eu tinha que ir num posto de saúde me cadastrar, não cadastrei, e tava postergando um tratamento em um dente. Aí, justamente esse dente que eu tava postergando o tratamento ficou zoado, né? Fiquei com muita dor, uns 2 ou 3 dias. Coincidentemente, os dias em que eu iria gravar vídeo, a gente ia no parque aquático, ia ser muito legal, né? Mas aí não deu pra ir. Exatamente no dia, não foi? Exatamente no dia do parque aquático, foi o dia que deu a crise. Eu tava tipo de 10 em 10 segundos, colocando água bem gelada na boca pra poder aliviar a dor. Aí eu vi que não ia rolar isso. Tentei ir no hospital, mas já que eu não tinha ido no posto de saúde me cadastrar, eu não podia ser atendido no posto de saúde. Quando eu fui pro hospital, esse hospital lá que eu fui, que encrencou comigo, queria me cobrar um valor um pouco acima do que era devido pro tratamento. Eu acabei não ficando lá. Tudo isso porque eu não tinha feito minha parte, né? Aí acabou que eu fiz um plano dental, que me atendeu muito bem. O valor é barato. E aí já comecei o tratamento lá e foi por isso que eu não teve vídeo semana passada. De qualquer forma, eu sinto que eu cumpri exatamente com o compromisso que eu fiz, que era de fazer vídeo quando desse pra fazer. Não deu pra fazer na semana passada toda, basicamente. Mas hoje deu pra fazer, né? Então vai ter vídeo. Sempre quis ter um canal bem massa, mas não deu. Aí eu decidi fazer um meia boca mesmo. Então, pra não ficar enrolando você, bora ver agora o que deu pra fazer. O fato de eu poder vir trabalhar no Parque da Cidade é meio que um indicativo de sucesso. Era uma meta que eu tinha, essa de me desprender do local físico de trabalho e poder ficar livre para, sei lá, fazer o que eu quisesse, geograficamente falando. Eu vim morar aqui em Portugal e acabei não precisando trocar de emprego, continuei no mesmo que eu tava. Foi bem surpreendente porque na época que eu decidi vir para cá, no meu trabalho eu não tinha nenhuma condição de me manter aqui, mas as coisas foram andando do jeito que eu consegui de uns tempos para cá. Esse mesmo trabalho que eu tinha antes de sair do Brasil, continua me bancando aqui. Ano que vem completa 10 anos já que eu trabalho com computador. Só que esse trabalho com computador, no início, o mundo ainda não estava acostumado com a ideia das pessoas trabalharem de casa, né? Eu ficava sempre pegando muito trânsito, muito ônibus cheio. Eu passei alguns anos, inclusive, carregando um notebook, tipo, muito caro na mochila. E as pessoas nem sabiam, porque eu tava lá ralezão, no buzu, em pé, amassado igual uma lata de sardinha. E era bizarro, né? Eu andar com o equipamento que era a minha fonte de renda, num ônibus lotado, a qualquer momento podia, sei lá, entrar um cara e dizer, passa tudo, e a minha vida financeira iria junto. O pontinho em que isso virou foi quando eu comecei a trabalhar com web design. Por quê? Trabalhando com site, eu não trabalhava mais tipo dentro de agência ou dentro da empresa, para quem eu estava prestando serviço mesmo. Eu comecei a trabalhar com freelance, tinha essa vantagem de eu não estar na empresa para quem eu estava prestando serviço. No início não dá para dizer que foi realmente bom. Por quê? Eu mudei de uma rotina que eu tinha, que era bem ativa, para uma coisa bem parada. Foi bem positivo do ponto de vista de conforto enquanto eu trabalhava, mas os efeitos colaterais, digamos assim, de ficar em casa foram ruins. Tanto é que na época da pandemia, por exemplo, tinha muita gente se adaptando ao home office, mas eu já estava há tipo 1 ano antes da pandemia fazendo isso. Então dá pra dizer que, pra mim, naquela dinâmica do fico em casa, eu tava numa posição bem privilegiada mesmo, porque eu já tava meio que acostumado a ficar mesmo e não ter contato físico com os clientes ou com a empresa com que eu tava trabalhando. E já meio que terminei ali meu turno. Na verdade, quando eu vim pra cá, hoje, eu já tinha trabalhado em casa, né? Então, tinha algumas coisas ainda pendentes pra resolver e pra fazer aqui. Graças a Deus já resolvi. E eu trouxe vocês aqui hoje mais pra pensar em que lugar que a gente se coloca nessa questão do futuro do trabalho. Eu acho que a tendência é que os trabalhos sejam cada vez mais assim. Não necessariamente assim, né?
num parque verde e tudo mais. Isso eu não acho que é necessariamente uma tendência, mas do ponto de vista de não precisar estar fisicamente no meu local de trabalho. E aí eu sou um pouco cético na visão de que o ser humano está tentando condições de trabalho melhores e por isso vai chegar nesse ponto. Eu acho que é uma questão, como todas as outras, em que o foco é o lucro. E a gente pensa assim, mas isso é vantajoso? Pode ser para ambas as partes. Pode ser que seja vantajoso para ambas as partes. Mas o lado cruel dessa mudança de relação de trabalho é que vai ter muita gente que vai ficar para trás. Quando eu trabalhava exclusivamente como designer gráfico, eu já me via fazendo isso durante bastante tempo, conseguia enxergar futuro na coisa e via que era algo que as pessoas me pagavam por isso, enfim, podia ser de fato uma carreira viável para mim. Só que pela necessidade da empresa que eu trabalhava, eu precisei fazer um site e acabei gostando da coisa e fui estudando para poder aprimorar, até o ponto em que eu já estava ganhando mais dinheiro fazendo freelance nas horas vagas do que trabalhando na empresa em si. Mas por que eu estou te contando isso? Porque no fundo a minha transição de carreira, por mais que eu goste, a minha motivação não foi exatamente eu gosto mais dessa área, ou eu me vejo fazendo isso por mais tempo, nada do tipo. Foi exclusivamente dinheiro. Eu ganhava mais dinheiro fazendo web design do que design gráfico. Então, sei lá, o tempo que eu passava para fazer uma arte muito bem feita, com alguma pesquisa, referências legais, um pouco mais de qualidade assim na execução, né, preocupação com os detalhes e tudo mais, era basicamente o mesmo tempo que eu passava para fazer o layout de uma página simples de site. Sendo que para uma página simples de site, eu cobraria, sei lá, 10 vezes a mais do que enquanto eu fizesse, sei lá, um post de mídia social. Hoje em dia eu prefiro trabalhar com web design, é mais interessante, me desafia mais, eu sinto que eu aprendo mais no dia a dia, mas essa não foi a motivação, o que me leva à conclusão de que, pelo menos na minha vida, as minhas decisões de trabalho normalmente têm a ver com sobrevivência e não com o prazer de trabalhar no emprego perfeito. Até porque essa questão de emprego perfeito, que é uma coisa que a minha geração gosta muito de buscar, na minha opinião não existe. Eu já fui desiludido pela vida adulta. Existem sim trabalhos em que você se sente mais à vontade, que você olha e pensa assim, eu poderia fazer isso pelo resto da minha vida. Existem outros que você diz assim, eu não aguentaria muito tempo fazendo isso. Eu concordo que existe essa distinção, mas eu acho que ela é muito limitada. Eu poder fazer um trabalho pelo resto da vida não quer dizer que ele seja perfeito ou até que eu ame. Eu acho que amor é uma palavra muito forte para uma coisa que você faz por obrigação. O motivo da minha desilusão é que eu percebi que mesmo que eu ame um trabalho, vai ter aquele dia em que eu não vou querer trabalhar. Por exemplo, eu gosto muito de assistir série, mas tem dia que eu não quero assistir série, eu quero assistir, sei lá, filme. E no caso de trabalho, não tem como você chegar num dia específico e dizer assim, hoje eu não queria ser web designer, hoje eu queria ser advogado. Daí a minha conclusão foi que o trabalho não era para ser necessariamente uma coisa que eu amasse, mas uma coisa que eu suportasse. E eu não falo assim, eu odeio meu trabalho, não. Eu gosto muito do meu trabalho. Só que tem dia que eu não quero trabalhar. Tem dia que, se eu pudesse escolher, eu não trabalharia. Mas, como depende da minha sobrevivência, eu vou lá e trabalho. E eu penso que isso é geral, né? Não é uma coisa específica minha. Deve existir pouquíssima gente no mundo que trabalha realmente por prazer. E quando eu falo trabalha por prazer, é alguém que não precisa trabalhar, né? É alguém que tem dinheiro suficiente, já vive numa condição de vida em que está plenamente satisfeito e não precisa trabalhar. Não se trata mais de uma questão de sobrevivência. Todos nós, meros mortais, trabalhamos por sobrevivência. Então, mesmo o trabalho que você ama, em algum momento você vai odiar ele. Por quê? Tem dia que você simplesmente não queria estar lá. Então, você odeia o fato de que você é obrigado a estar lá, mesmo quando você não quer. Só que se tratando de algo que a gente faz por sobrevivência, há que se reconhecer também o privilégio de você ter um trabalho. E a necessidade constante de garantir que você continue tendo esse trabalho. E aí a gente volta para a mudança de padrão. Se por um lado existe uma tendência crescente das pessoas não serem mais necessárias no local de trabalho, existe também uma tendência das pessoas se tornarem menos necessárias para que o trabalho seja feito mesmo. E aí a gente entra naquela questão de homem versus máquina e tal, de que as máquinas estão de fato tomando posições dos seres humanos. Aqui em Portugal mesmo a gente já nota muita coisa disso acontecendo. A gente vai no supermercado e alguns supermercados o caixa é automático. No Brasil, por exemplo, tem um motorista e o cobrador de ônibus. Aqui só tem um motorista, o motorista cobra os valores, mas a maior parte das pessoas só passa o cartãozinho. A maior parte das estações de metro aqui não tem pessoas vendendo bilhete, são máquinas vendendo bilhete. Em algumas poucas aqui no Porto tem um espaço chamado Loja Andante, que aí sim é uma lojinha onde tem uma pessoa atendendo, onde faz os passos mensais. Eu acho que lá também carrega cartão, assim, pra viagem normal. Mas, sabe, coisas do dia a dia. Supermercado, transporte. Aqui, por exemplo, não é comum ter porteiro em prédio. Da maior parte, assim, gritante dos prédios. Não tem porteiro. A maioria não tem, sei lá, uma pessoa pra ficar na segurança. Mas quando a gente fala dessas posições que são menos remuneradas, né? Sei lá, o gari. Aqui em Portugal, o gari vem com uma máquina e limpa a rua.
Não é vassourinha e pá, como a maior parte do Brasil. A gente vê que em todas as posições existe uma máquina supostamente auxiliando o ser humano para fazer aquele trabalho e cada vez menos humanos necessários naquela posição. Isso acontece em posições como a minha também. Na verdade, eu consegui fazer essa transição de carreira, mas porque o meu trabalho não exigia tanto conhecimento prévio de código quanto exigia para um web designer há, sei lá, 10 anos atrás. E apareceu muita coisa que é pré-pronta. Então, para você implementar algum tipo de função que antes demoraria horas de escrita de código, hoje em dia você dá, sei lá, 3 cliques e a coisa acontece. A gente sabe que quem fez esse trabalho foram outros humanos, mas hoje em dia quem faz é a máquina que o humano projetou para fazer. Eu tô o tempo todo também pensando, eu tô aproveitando aqui esse dia no parque porque a minha presença no trabalho já não é necessária. Existe a chance de daqui a pouco tempo eu já não ser necessário no trabalho. Então não dá para eu descansar na posição de que eu cheguei lá, ou tipo, eu consegui, agora eu trabalho do parque. Porque mesmo eu alcançando alguma posição que eu digo, não, agora eu tenho algum tipo de conforto, agora eu tô bem, agora eu sou feliz. Agora todas as peças se encaixaram. Isso meio que volta para me perseguir. Porque eu alcancei essa posição num trabalho, como eu comentei agora há pouco, em que eu já assumi o lugar de um profissional que existia antes. Então eu já trabalho de uma forma simplificada, que tira a necessidade de ter um cara escrevendo código o dia todo. Então daqui a pouco vai ter um jeito mais automático de fazer o que eu faço, sem a minha necessidade. Então eu preciso estar sempre pensando em formas de não ser substituído pelas máquinas. Isso gera uma neura no ser humano, né? Não tem jeito. É por isso que nossa geração também é bem bugada, porque a gente tá sempre com essas neuras na mente. Mas assim, pensando bem, isso sempre aconteceu, né? Seres humanos passam por isso desde que são seres humanos. Se teve algum tempo em que só pessoas fortes conseguiam fazer uma coisa, de repente a gente criou ferramenta, a gente criou, sei lá, o martelo, para fazer coisas que só pessoas fortes conseguiam. A gente tá sempre criando alguma tecnologia para facilitar a nossa vida, mas tudo que facilita a nossa vida tira a necessidade de um humano fazer. Porque hoje a gente tem, sei lá, uma profissão e amanhã a gente pode não ter mais. E eu até fiquei pensativo, gente, se eu ia terminar esse vídeo, porque no meio eu percebi, caraca, mas é uma coisa tão desesperançosa, né? Porque a gente tá caminhando mesmo para isso, né? A minha crença, pelo menos, é essa, que a gente tá caminhando para esse dia em que boa parte dos empregos vai ser mesmo substituído. Mas eu não acho que falar sobre isso seja necessariamente um desserviço. É que eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, senão a gente vai ficar para trás. Ter urgência para pensar qual vai ser a minha profissão do futuro é o que vai salvar você no futuro. É o que vai impedir que no futuro você fique sem profissão. E se eu falar um negócio aqui para vocês, comenta aqui no vídeo qual é a sua profissão e se você tem algum receio de ser substituído por uma máquina um dia. Mas eu tenho uma sugestão para você que ficou até agora e deve estar achando que esse vídeo é super desesperançoso. É que talvez o caminho ideal para a gente fugir de ser substituído por uma máquina é que a gente seja menos máquina. E o que é que significa isso? É que o nosso esforço seja para que o nosso trabalho seja cada vez mais humano e menos máquina. Porque se o nosso trabalho for mecânico, ele é facilmente substituído por uma máquina. Mas quanto mais humano, quanto mais valor humano você põe na coisa, mais o seu trabalho vai ser sustentável ao longo do tempo. E isso nem sempre corresponde a você trocar de trabalho. Às vezes só mudar a forma como você desempenha o seu trabalho. Se você trabalha, sei lá, você é atendente dos correios, você pega a encomenda, joga lá na fila lá para ser enviado. Tem como você ser um atendente dos correios mais humano, sacou? Tem como você ser um caixa de supermercado mais humano. Tem como você ser um youtuber mais humano. Tem como você ser um motorista de ônibus mais humano. Isso pode até ser negativo para o mundo que pensa em lucro e tudo mais. Porque, sei lá, um motorista de ônibus mais humano daria um prejuízo para a empresa eventualmente quando ele quisesse, sei lá, dar uma carona para uma pessoa. Ou parasse fora do ponto para alguém que se machucou tentando vir pegar o ônibus, esperasse mais tempo e o ônibus atrasasse por algum motivo de, sei lá, preocupação com algum passageiro. Mas pensa, de alguma forma eles conservariam o humano. E o ser humano sempre acha um jeito de sobreviver. Então pode parecer de novo aquele papo meio coach, mas a verdade é que se a gente for muito humano, dificilmente uma máquina vai poder substituir a gente. Você pode ser, sei lá, um professor, um diarista, um advogado, um pintor, um pedreiro, diz outra profissão aí mais, um padeiro, sabe? Qualquer coisa. Mas se você for mais humano, dificilmente uma máquina vai fazer exatamente o que você faz. Para a maioria das coisas, nós somos insubstituíveis. Mas existem coisas que só você pode fazer, que só eu posso fazer, e que nem entre duas pessoas seria fácil de substituir. E é sempre ficar faltando, poxa, mas e aquele toquezinho que Tarcísio sabe fazer? Mas e aquele toquezinho que Bruna sabe fazer? E aquele toquezinho que tal pessoa consegue fazer e ninguém mais consegue fazer do jeito que ela faz.
Então sim, vale o alerta para pensar, será que a minha profissão faz sentido no futuro? Será que existe o risco de uma máquina ficar no meu lugar? Acho que vale sim a reflexão. Mas mais do que isso, né? Isso não aconteceu ainda, não vale a pena você ficar pirando por isso. O que dá para fazer agora é pensar em como eu posso ser mais humano naquilo que eu já faço. Então, fim do dia, e esse foi o vídeo que deu para fazer.